Olá, sejam muito bem-vindos, empreendedores da Escola de Robótica. Aqui é o professor e empreendedor Luiz Gustavo. Nesse canal você aprende a desenvolver a sua escola de robótica. E se você ainda não está inscrito neste canal, eu convido você para apertar aqui no botão vermelho de inscrever-se, ativar as notificações e compartilhar esse conteúdo. Não esqueça também de dar o like, porque ajuda o algoritmo a distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Afinal de contas, se você acha importante, vale a pena você apertar no botão de like para esse conteúdo chegar a outras pessoas que querem empreender também com a escola de robótica, tá? Vamos lá, nós estamos na nossa jornada de aquecimento. Gustavo, jornada de aquecimento para quê? Para a Conferência das Escolas de Robótica, que é um evento 100% online e um evento 100% gratuito, que tem o objetivo de mostrar a você o mapa para você desenvolver a sua escola de robótica do zero. Se você tem interesse de participar desse evento, é muito simples. Basta você vir aqui na descrição do vídeo, fazer a tua inscrição colocando o teu melhor e-mail e depois você vai ser redirecionado para uma página onde você vai entrar em nosso grupo do WhatsApp e lá, onde apenas eu publico, não é um grupo de conversa, bom dia, boa tarde, boa noite, e você vai receber também todos os nossos materiais digitais no formato gratuito. Te espero dentro do grupo, hein? Vamos lá. Plano de crescimento. Plano estratégico da escola de robótica, né? Plano estratégico da escola de robótica. Primeiro lugar, você vai fazer um negócio, seja ele social ou seja ele com fins lucrativos, não importa. Se você vai fazer um projeto social, você precisa ter um projeto, não é só social. As pessoas, não é uma ação social que você está fazendo. Você está fazendo um projeto. Você precisa pensar nisso. Você vai montar uma escola de robótica com objetivo social. É um projeto. Se tem projeto, precisa ter recursos humanos, recursos financeiros, recursos de tempo, infraestrutura, material. Você vai precisar aportar a sua dedicação, os seus conhecimentos. Precisa de um projeto. Quando é uma ação social, eu simplesmente pego uma cesta básica e vou ali entregar. Quando é um projeto, eu tenho que ter relacionamento com as pessoas. A ação social vai, entrega a cesta e vai embora. O projeto, ele tá ali todos os dias. Ou todas as semanas, ou todos os meses. É um projeto, não é uma ação. Então o projeto tem uma visão não só de curto prazo. Por isso que eu falo, quem deseja empreender com a escola de robótica precisa ter paciência. Porque é um projeto. Não é uma ação que você vai ganhar o dinheiro e vai embora. É um projeto. Não é uma ação que você vai dar um curso, vai dar uma oficina gratuita, uma palestra gratuita e vai embora. É um projeto. Então, se é um projeto, eu preciso planejar. Eu preciso colocar fases. Eu preciso ter planejamento de curto, médio e longo prazo. Eu preciso ter a estratégia. Eu preciso estudar quem é o público. Eu preciso ver no meu bairro qual é a mentalidade dos pais. Será que na fase atual eu não tenho que intensificar palestras? Será que o público já tem um nível de consciência maior? Não posso já colocar os cursos em paralelo com as palestras? Será que na realidade que eu estou é mais viável um projeto social ou um negócio? Porque tem local que não é viável o projeto social, que ninguém vai pagar, que ninguém quer gratuito. Tem locais que os pais só querem colocar em pago porque sabe que tem uma boa qualidade e não tem envolvimento com o governo. Então assim, tem locais que não tem como fazer como negócio, porque os pais e as crianças vivem numa realidade muito miserável, né? Numa realidade social muito pobre. Tem locais que dá para fazer as duas coisas. Por exemplo, na minha escola de robótica, onde eu faço, dá para fazer as duas coisas, o social e o negócio. Mas é um negócio, eu não posso também colocar uma mensalidade muito alta. Então você vai precisar ter essa estratégia, ter essa visão. Gustavo, como é que eu faço para saber? Você vai precisar testar, você vai precisar validar, você vai precisar ver no seu bairro qual é o negócio mais viável. E não é porque não tem como fazer como negócio que agora não tenho dinheiro, então não dá para fazer. Não. Tem pessoas que querem investir em projeto social.
Se você não vai vender para os pais, você precisa aprender a vender para para uma empresa que quer fazer um projeto social. Você tem que aprender a vender para o governo, que tem políticas públicas, né, que infelizmente não são muitas para essa área, mas enfim, você pode conseguir alguma coisa. Você pode conseguir doadores, você pode conseguir padrinhos. Por exemplo, na minha escola de robótica tem as duas situações. Tem os pais que pagam ali no sacrifício, né? Porque a situação não é um bairro nobre. Pagam ali no sacrifício, a mensalidade, por exemplo, eu já cobri R$197, mas aí tive dificuldade porque nem todo mundo tem condições. Aí você tem que balancear. Você quer fazer uma matrícula de 197 ou 10 de R$70? Entendeu? E detalhe, você vai ter o mesmo esforço ali. Então, muitas vezes você faz mais sentido. Essa precificação, por exemplo, meu primeiro curso foi, eu vendi a R$197. Foi aluno João Pedro, foi aluno Danto, mas também ele só fez um mês. O aluno Danto, o João Pedro, que o pai dele tem mais condições, ficou 1 ano e meio. Mas assim, é mais exceção. E detalhe, era aula particular. Eu só estava dando aula para um aluno. Aula particular, os pais enxergam um valor maior, mas nem todo mundo tem condições de pagar. E aí depois eu quero escalar. Eu quero fazer uma turma com 6, 8 alunos. E aí teve um irmão, né, da igreja que eu faço parte, que ele disse assim, eu quero fazer a matrícula de 2 alunos. Né? Tem um jovem que trabalha comigo e um adolescente que eu quero ajudar. Ou seja, ele queria ser o padrinho pagando para essas crianças e para esses adolescentes. E aí eu disse assim, qual era o valor? Porque assim, eu estava querendo encontrar uma precificação de escala. Porque eu já fiz palestras para vender por R$197 e ninguém comprou. Né? Teve uma pessoa que comprou, foi o João Pedro, o pai dele, ficou por vários meses. Mas assim, você precisa balancear o programa com a escala. Então, para aula particular, ótimo. Mas para dar aula para mais de um aluno, né, para você escalar, muitas vezes você vai ter que ajustar a precificação. E esse ajuste da precificação pode ser para mais ou para menos. Depende do objetivo. Nesse caso aqui, como eu quero escalar, eu quero alcançar mais pessoas do bairro onde eu estou, que é um bairro mais carente, eu precisei o quê? Descer de 197 para, no caso, R$70. E quando eu baixei para R$70, e aí aumentei a quantidade de alunos, eu passei a ganhar mais por aula, porque tinha mais alunos, e eu estou dando mais oportunidade para os pais pagarem, aumentei meu LTV. Então eu faço o curso durante 6 meses para mais alunos. Então eu aumentei a quantidade de alunos e aumentei o LTV. Então, esse LTV é o valor que o cliente deixa ao longo do tempo no negócio. Então, você vai precisar encontrar esse ajuste. Vai ter locais que você vai precisar... os pais não têm condição nenhuma de pagar. Acontece. E aí, o que é que você vai precisar fazer? Você vai precisar vender para o governo, através de um contrato, né? Tem políticas públicas. Você vai precisar aprender a vender para empresas. Tem empresas que querem investir em projetos sociais. Você vai precisar vender para as pessoas que querem doar. Tem pessoas que querem simplesmente doar. Ó, tô doando aqui, veja aí como é que você faz. Se você vai usar infraestrutura, em computadores, veja o que é que você vai fazer com o dinheiro. Aí você precisa prestar um relatório, né? E aí eu já falei aqui do relatório gerenciar, muito importante, né? A gente vai aprimorando aqui esse relatório ao longo aqui dos conteúdos do nosso canal. Vai ter também pessoas que vai querer apadrinhar crianças e adolescentes, como é o caso dessa pessoa que eu falei, que ela quer pagar a mensalidade do aluno, né? Não quer necessariamente investir na infraestrutura diretamente, ela quer bancar a matrícula de alunos. Então, existe essas oportunidades. Você pode começar uma escola de robótica se você tiver dinheiro. Você pode começar uma escola de robótica se você não tiver dinheiro. Então, tem como começar uma escola de robótica assim, com pouco dinheiro, né? Então, ou se não tiver dinheiro, você tem que encontrar pessoas que queiram, mas você precisa vender para alguém. Até para o social, você vai precisar vender para alguém. Tá? E tem também em bairros nobres.
Tem bairros que cobram R$400, até mais. R$400 foi quando eu comecei, quando eu estava pesquisando. Em janeiro de 2018, quando eu estava pesquisando, uma das coisas que eu fui ver foi precificação. E eu vi que em bairros nobres eles cobram R$400, 1h30 por semana. Mas aí é um produto, uma infraestrutura premium. É uma infraestrutura no bairro nobre, mais cara, com equipamentos mais caros. Aí ele cobra esse valor todo. Mas não precisa você fazer dessa forma, né? Por exemplo, carro. Não precisa você vender uma Ferrari. Você pode vender um carro mais simples. E todo mundo está feliz. Quem está comprando está feliz porque tem condições de pagar o mais barato. Quem está vendendo está feliz porque está vendendo para muitas pessoas. Quem está vendendo a Ferrari está feliz porque está vendendo uma quantidade menor, mas no valor muito alto. Tudo depende para quem você vai vender. Tá? Então você precisa aprender a vender para o público correto. E é na precificação correta. No local correto, o produto correto. Então é isso que você precisa aprender a vender. Tudo isso é estratégia, não é? Que eu comecei lá atrás. Não é? E nessa estratégia, o que é que eu fiz? Eu desenvolvi um mapa que você pode adquirir esse mapa se inscrevendo aqui no evento. Coloca aí teu melhor e-mail, entre em nosso grupo do WhatsApp para ter esse mapa no formato digital gratuitamente. Então, qual é a estratégia? Em primeiro lugar, você precisa conhecer. O conhecimento, ele é fundamental para quem quer começar uma escola de robótica. Quando eu comecei, não tinha muitos exemplos de escolas de robótica e não tinha ninguém ensinando. Eu acho que hoje ou só tem eu ou tem pouquíssimas pessoas. Não vou dizer porque eu não conheço todo mundo da internet. Mas o conhecimento é fundamental. Vai começar uma escola de robótica, precisa de conhecimento. E eu estou aqui divulgando conhecimento para você, através do meu canal do YouTube, através da conferência das escolas de robótica, através dessa jornada de aquecimento, através dos meus materiais no formato digital. Eu tenho livros escritos, esse aqui é um livro de robótica educacional com Arduino para você. Então, em primeiro lugar, você precisa buscar conhecimento. Eu tenho um pacote de cursos online, minha escola de robótica, que te equipa com as ferramentas técnicas, pedagógicas, de infraestrutura e empreendedora para você fazer uma escola de robótica. Então você precisa buscar conhecimento. Essa é a primeira parte da estratégia. A segunda parte da estratégia é fazer. Não adianta você absorver conhecimento se você não colocar em prática. Então você precisa aprender a fazer os projetos de robótica. Depois você precisa aprender a programar. Depois você precisa aprender a ensinar. Você precisa levar isso como um hobby seu, como uma profissão, como um negócio, como um propósito de vida. Você precisa colocar em prática. Não adianta você ficar só vendo os meus treinamentos, vendo os meus conteúdos e não colocando em prática. Você precisa praticar. Então, segunda parte da estratégia é colocar em prática o que você está recebendo de conhecimento. Depois que você coloca em prática, você vai precisar... Uma escola precisa... O coração da escola é o professor. É o método pedagógico, é a aula, é a educação. Qual é o coração de um posto de combustível? É o combustível. Qual é o coração de uma pizzaria? É a pizza. Qual é o coração do restaurante? É a comida. Qual é o coração de uma hamburgueria? Um hambúrguer. Mas lá vende refrigerante, sim, mas um hambúrguer é bom. Então, qual é o coração da escola? É a educação, é a metodologia pedagógica, são os professores. Então, para você fazer uma escola de robótica, é muito importante você aprender a dar aulas, ou contratar, ou chamar alguém que saiba dar aulas. E a aula, ela é fundamental. A depender da aula, o aluno pode decidir continuar ou desistir da sua escola de robótica, tá? Então, metodologia pedagógica. E para isso, eu forneço uma metodologia pedagógica para os professores. Eu tenho aqui um programa de formação, capacitação para professores de robótica e a metodologia pedagógica que vai dar a cultura da sua escola. Muito importante. A cultura da sua escola de robótica vai vir da metodologia de aula, tá? Da metodologia pedagógica.
Você alinhou isso aí, aprendeu, conheceu, aprendeu a fazer os projetos, aprendeu a ensinar. Agora você precisa ter coragem. Tem professores que me seguem que não tem coragem. Tem pessoas que querem abrir, mas não tem coragem. Você precisa ser corajoso. E a coragem é para investir teu próprio recurso. A coragem é para vender para alguém. A coragem é para investir o teu tempo para estar dando aulas de robótica, administrando a escola de robótica. Ter coragem para começar. Para dizer às pessoas, comecei, tem uma escola de robótica aqui. Você vai precisar ter coragem de investir do teu próprio bolso, do teu próprio salário, da tua própria aposentadoria. A ter a coragem de vender para uma empresa, a ideia é a empresa aportar. Ter a coragem de investir tempo, né? Pegar um dia na semana e investir. Você precisa ter coragem. Vai dar muitas coisas erradas. Você vai fazer palestras, as pessoas não vão acreditar em você, as pessoas vão dar as costas para você, as pessoas vão desistir, alunos vão desistir. E você precisa ter coragem, resiliência. Então você precisa ser corajoso, precisa ser um empreendedor, ter inteligência emocional, não desistir. Por quê? Porque a Oceano Azul é conscientização das pessoas e nem todo mundo vai se conscientizar logo de primeira. E enquanto elas não se conscientizam, enquanto elas desistem, enquanto elas viram as costas para você, você precisa continuar. É assim que eu faço. Eu não tenho nem como desistir mais. Tá? Então é isso. Depois que você teve a coragem, começou, você vai precisar começar a escola de robótica e pensar como um negócio. Você vai precisar fazer um modelo de negócio. Não importa se é um negócio social ou um negócio lucrativo. Né? Não importa se a escola é uma escola com fins social só e com fim lucrativo. Você vai precisar ter um modelo de negócios. Gustavo, o projeto social precisa de nada disso. Não precisa. Qual é a empresa que vai investir num projeto social, numa escola de robótica, se não tem um plano, se não tem um modelo de negócios? Você precisa ter um modelo de negócios. A empresa, as pessoas, o governo, através da fiscalização, não vai ficar colocando dinheiro e o dinheiro indo embora. Não, as pessoas querem ver o resultado. Você vai precisar prestar contas, prestar um relatório. E se for um negócio, mais ainda. Você não depende de ninguém, depende apenas do cliente. Não depende da boa vontade das pessoas, depende se você está gerando resultado para os clientes. Então grave isso. Você precisa de um modelo estruturado de negócio. Depois você vai para a segunda fase. Com esse modelo de negócios, você vai ter condições de escalar para mais pessoas, como eu estava falando aqui para você. O modelo de negócios, você começou com a cara e a coragem, mas se você não tiver um modelo de negócios, você não consegue escalar de forma sustentável. E quando você conseguir escalar de forma sustentável, com padrão, com processo, tudo direitinho, você vai conseguir levar para mais mantenedores, se for um projeto social, ou levar para mais clientes, se for um negócio. Ou se for as duas coisas, você vai levar para mais, né? Porque uma empresa pode fazer um projeto social e investir no seu próprio recurso. Pode ser também. Você vai precisar, né, escalar. Quando você escala, você vai precisar investir mais em ação social, em projeto social, em programas sociais. A sua empresa, seja ela como negócio, seja ela como fim lucrativo, você vai precisar ter um programa de relacionamento gratuito contínuo. Para que as pessoas, para que você não pense só no cliente de hoje, mas você pense no cliente de amanhã. Então você vai precisar se antecipar, conscientizar. Por quê? Porque uma hora o aluno vai embora. Ele vai se formar. Aluno não é para sempre. Ele passa 6 meses, aí vai ter alunos que vai desistir. Uma parcela vai ficar por um ano, outra parcela vai ficar por 1 ano e meio. E aí você precisa estar sempre prospectando. Então o social é muito importante, porque ele serve para gerar impacto social, no caso do projeto social, e para gerar, além do impacto social, mais potenciais clientes, pais de alunos. E esse social pode ser palestras, pode ser oficinas, tem várias ações que você pode fazer. Na conferência eu vou falar. Depois, né, com essa questão social, você consegue, né, elevar o faturamento, elevar o impacto social, mas vai chegar uma hora que você não vai conseguir fazer sozinho. É a fase que eu tô, a fase de contratar pessoas.
Você vai precisar de equipes. Você vai precisar de pessoas para lhe ajudar. E aí, pessoas de diferentes funções. Desde um auxiliar de serviços gerais, para fazer a limpeza, fazer a organização do espaço. Desde um auxiliar de instrutor de robótica, que inclusive a primeira pessoa que você deve contratar é um professor. Ou pode ser dos seus alunos, eu recomendo que seja dos seus alunos. Então, por exemplo, um aluno que tinha 16 anos, aí fez os seus cursos, agora está com 17 para 18. Você já pode dar um estágio para ele. Ele já com 16 já pega um estágio. Então você já pode pegar um estágio. Por exemplo, você pode começar com monitoria gratuita, não é? E filtrando. É tudo um filtro para você pegar os melhores alunos para serem os melhores profissionais da sua escola. E aí você vai formando a equipe. Por quê? Porque você vai precisar aumentar a quantidade de alunos, aumentar a quantidade de turmas. E como é que você vai dar aula para mais de uma turma, para mais de um aluno, fazer marketing, fazer administração? Você não vai conseguir. Você vai precisar de ajuda. Mas aí você já tem um modelo de negócio validado que você pode escalar, e parte desse valor que você está já lucrando, você vai pagar para alguém, não é? Um instrutor de robótica educacional, que eu recomendo que seja dos seus próprios alunos. Eu estou fazendo assim, dessa forma. Aí você vai crescendo dessa forma. Turma, vai formando mais instrutores. Vai chegar a hora que você vai precisar para crescer, de parceiros. E esses parceiros são fornecedores, são escolas privadas, são os negócios do bairro. Você vai precisar começar a fazer parcerias, né, para você fazer mais crescimento. E aí, quando você vai contratando fornecedores, porque imagina, você tem mais alunos, mais palestras gratuitas. Pode ter um fornecedor de lanche, para fornecer lanche. Pode ter um fornecedor para registrar as fotos, fazer registros oficiais. Então você precisa ter parcerias de CNPJ para CNPJ. Porque ninguém faz nada sem parceiros, sem fornecedores. Então você precisa ter esse entendimento. Você vai crescendo, vai chegar um momento que você vai ter a capacidade, isso eu falo quando você estiver grande, de fazer um ecossistema, aqui é a minha estratégia, um ecossistema tecnológico, onde você vai fazer no bairro um serviço gratuito de um ecossistema para as pessoas estarem ali. Imagina um parque. Um parque, você vai, tem vários parques gratuitos, você não paga nada. Mas você consome lá dentro, você compra pipoca, você compra um sorvete. Então você vai precisar criar uma rede para ter aquela rede ali, onde as pessoas estão sempre ali, criam um hábito, criam uma cultura, seja um ponto de referência. E aí dentro, como é um espaço público-privado, você pode implementar anúncios, pessoas para estar divulgando outros produtos, pessoas para estar divulgando os cursos. E você pode oferecer outros produtos de criança. Lembre, esse ecossistema é focado em crianças. Você pode fazer parceria com fornecedores de roupa infantis, de serviços infantis, corte de cabelo infantil, lanche. Tem muita coisa que eu tenho pensando em fazer. Depois você pode avançar, que é meu plano estratégico, que eu não estou fazendo. Está só no plano estratégico. O que eu estou falando. Você vai ver eu fazendo coisas grandes, mas eu planejei, desde 2018, está anotado aqui, e eu não desisto. Bairro tecnológico no interior. Aí você já vai precisar fazer parcerias com prefeituras. Por quê? Porque você vai precisar mudar mesmo o bairro. Eu quero fazer isso. E para isso você precisa fazer parceria, né, com a prefeitura, com vereadores. Por quê? Porque você vai precisar mexer numa calçada, mexer numa pista, para você melhorar e fazer um ecossistema grande ali. Entendeu? A gente precisa transformar esse Brasil. A gente precisa dar oportunidade para as pessoas. E precisa de pessoas corajosas como você. E eu estou aqui para te ajudar. E tem também a ideia de cidade tecnológica no interior. Eu penso em fazer isso. E aí vai precisar de negociação com a prefeitura, né? Com o Estado, né? Prefeitura e Estado. Eu penso em fazer uma cidade tecnológica no interior. Pegar o interior que está aí, sem condições, esquecido, e fazer um bairro tecnológico, uma cidade tecnológica.
eu penso em fazer isso. É o meu sonho. Eu não tenho limite para o meu sonho. Eu nunca irei além do meu sonho. Eu faço coisas grandes porque eu sonho grande. Então, eu executo, começo pequeno, mas eu sonho grande. Então, esse objetivo que é da jornada de aquecimento é tanto para aquecer você quanto para me aquecer também, para eu nunca desistir. E eu digo para você, Luiz Gustavo, falo para mim mesmo, não desista, Luiz Gustavo. E eu digo para você, tá na dúvida? Comece. E o primeiro passo que você deve dar é fazer a sua inscrição na Conferência das Escolas de Robótica. Tá aqui o link na descrição. Coloca o teu melhor e-mail e o teu número de WhatsApp para você acessar aqui o plano estratégico de crescimento da sua escola de robótica. Beleza? Valeu. Te espero no nosso próximo episódio.